Fala, Milton! Tudo bem, Borges? Tudo bem? Tudo Tá ótimo. bonito aí, hein? Tô bonitão, tá vendo? Cortei até o cabelo, ó. Ai, Milton, e aí, como é que tá esse pós-cirurgia aí? Tá tudo bem, cara. Já tá no oitavo dia de pós-operatório. Oitavo, não, nono. Hoje é o nono dia. Já é pós-operatório. Na quinta-feira já vou tirar os pontos. E é isso. Enganei a morte mais uma vez. Essa foi perto, viu? Uau. Tá dando uma travadinha. Disse que eu enganei a morte mais uma vez. Essa passou perto. Para Um para quem tombar. não sabe, você teve um acidente de bicicleta e teve que fazer Sim. uma cirurgia, né? Isso, eu quebrei duas costelas, o colo do rádio e a clavícula. A cirurgia que você fez o quê? Você fez nos três lugares cirurgia ou não? Não, Não, costela costela não. você só mexe se estiver instável. Aham. Daí vem o rádio, foi posto dois parafusos Rádio é e o cotovelo, né? é, o colo do rádio é perto do cotovelo, não é o cotovelo. O cotovelo é juntura, né? Aham. É a ligação entre o húmero e o antebraço. No caso, tem dois ossos, que é o rádio e a ulna. O rádio é o osso que ele fica lateral, né? Então, se você estiver na posição anatômica, ou seja, com a palma voltada para cima e o braço estendido ao longo do tronco, o lado onde está o polegar é onde fica o rádio. O rádio ele tem o corpo, ele tem a cabeça do rádio, que é que faz a articulação no cotovelo, e entre o corpo do rádio e a cabeça ali tem o colo do rádio. Foi bem ali que eu fraturei, no colo do rádio. E a clavícula esmigalhou, né? Tinha três ou quatro pedaços. Daí Então, mas depois uma você já tinha tido um acidente de bicicleta que tinha machucado a foi clavícula também, não foi era? do outro lado. Ah, foi do lado. Eu achei que era do mesmo Né? lado, então foi do outro latu ainda. Talvez se tivesse caído deste lado, não teria quebrado. Por quê? Porque ela não consolidou, né? Ela fez uma pseudoartrose. Pseudoartrose é uma articulação falsa, né? Qual é o Sim. problema da pseudoartrose? Muitas vezes ela é dolorosa, né? Não é o meu caso, eu não tenho dor nenhuma. A fisioterapia foi muito bem feita. O doutor Sérgio. Aliás, ele é um grande parceiro, gosto muito dele. Quem sabe, não sei se ele está no Brasil, mas se ele tiver, quem sabe eu não faço fisioterapia do lado direito com ele também. Mas ali é muito flexível, né? Se é flexível, não quebra. Quebra porque é duro. Porque é duro, quebra. E teve o rompimento dos ligamentos, né? Ligam o acrômio à clavícula. Mas tudo foi reconstruído, foi operado pelo Dr. Trigo lá no Einstein. Foi, assim, essa parte boa de ter um bom convênio, né? Você tem um atendimento excelente, rápido, de primeira. Tanto que eu senti mais dor quando eu caí, que eu me machuquei menos, quebrei a clavícula esquerda, estava em viagem, estava na Alemanha, e daí foi no começo da viagem, fui andar de bicicleta com um colega, o pneu da frente travou, eu caí, me arrebentei, mas lá eu teve um tratamento conservador, não cirúrgico. Até porque eu não gostei do tratamento lá na Alemanha, eles já queriam passar o, a tipóia errada, porque depois queriam operar, depois não vou operar nada. Põe a tipóia e vou de tipóia. Mas lá era dor constante, né? Porque era um osso quebrado numa colocação estável, porque você não ingessa a clavícula. Então, lá era dor constante mesmo com medicação. Aqui não, pouca dor, pouca dor. Então, eu caí praticamente, já tomei 1 grama de Novalgina, já fui para o hospital. Em 2 horas eu já estava com os exames todos prontos, já tinha sido visto pelo especialista que ia operar. Serviço de primeiro, o quarto já estava para sair, eu subi para o quarto, era analgésico e fiquei lendo. Aproveitei para fazer a coisa que eu mais gosto de fazer.
Eu fiquei lendo, eu terminei um livro, já comecei outro, já tá com o terço lido. Vou... Aproveitei para estudar. É isso Então, que dá ser ótimo. esportista, Milton. Você é um cara esportista, fica se quebrando, tá vendo? É isso. Isso quer dizer que é para eu mudar o esporte. Então, eu tenho que parar de fazer bicicleta e vou nadar. Ou vamos Vou fazer nadar. junto comigo também, pode ser. É pior ainda, daí que eu vou me arrebentar mais ainda, homem. Ué? O que eu não quero é quebrar. Chega de quebra-quebra. Já não é mais uma criança. Eu gosto de arte marcial, eu já fiz na minha adolescência, mas eu sei que nossa, tem que cuidar, te arrebenta um dedo, te arrebenta um braço. Então, É. uma coisa que eu pensei para a gente conversar hoje, que eu acho que é um assunto muito legal, que é assim, com o yoga, a gente acaba, com a prática, quanto mais você pratica, quanto mais tempo de vivência você tem, você vai percebendo muita coisa se transformando em nós, né? Em todos os aspectos, né? De uma coisa mais simples, que é no físico, transformação física, e aí vem transformação emocional, mental e por aí vai. E, e uma coisa que eu acho que é muito que as pessoas hoje elas acabaram usando muito o yoga para isso, já que o yoga é uma filosofia que nos leva a estados mais expandidos de consciência, que gera uma intuição maior e tal. Como é que você enxerga o yoga, né, fazendo associação do yoga, com um processo de ter um pouco mais de atitude no dia a dia, como indivíduo, para gerar os seus projetos? Então, vou ver se eu consigo explicar melhor e até para que você fale um pouquinho, talvez, da sua experiência, eu posso falar da minha também. Mas, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem um projeto, tem uma vontade, tem um desejo, como é que o yoga entra nesse processo dessa pessoa de ultrapassar determinadas barreiras que ela se coloca? Às vezes, sei lá, você que tinha vontade, sempre teve a vontade de escrever seus livros. Como é que o yoga entrou no processo? Se você acha que ele entrou, se você acha que não entrou, como é que o yoga entrou nesse processo para que você tirasse da gaveta esse, no seu caso, obviamente seus livros são sobre yoga, mas como é que o yoga entrou para que você tivesse uma força extra, uma vontade extra, um processo diferente e que fizesse com que você, tipo, agora eu vou fazer isso. Para muita gente, agora eu vou mudar de profissão, porque eu estava com receio e eu precisei de um insight, eu precisei de uma intuição. Como é que você enxerga isso, associando o yoga com a vida das pessoas, com a vida dos praticantes no dia a dia? Ou... Então, vamos lá. Bem, você falou a respeito do livro. Eu nunca tinha vontade de escrever, Não? não, tá? Ah, é porque eu achei que tivesse. Não, não. Mas até o professor De Rose muitas vezes tinha pedido, tinha orientado eu para escrever, falou, não, não é momento, não estou pronto na hora, não quero. Então, o escrever, ele vem de um processo pessoal de amadurecimento com relação à profissão e à necessidade de ampliar os horizontes para quem você vai ensinar. Passar adiante aquilo E de, que você tinha. isso, e de deixar registrado aquilo que você desenvolveu. Tá? Aquilo que você desenvolveu quanto ser humano naquela profissão. Tá? Então, ele é como pagar a dívida que nós temos com os mestres. Quando você nasce, você tem três, segundo o hinduísmo, você já nasce com três dívidas. A primeira dívida é uma dívida de sangue, é uma dívida com a família, né, que te deu a vida, e você paga essa dívida tendo filhos, tá? Mantendo a espécie. Uma outra dívida, essa é a dívida com os ancestrais, né? Outra dívida é uma dívida com o mundo, né? Você não pode deixar uma pegada predatória no mundo, né?
Você chega destruindo, matando tudo e comendo, se alimentando vorazmente, né? E a nossa sociedade capitalista é uma sociedade extremamente voraz, tá? Que consome e descarta, né? Ela espelha a humanidade. A humanidade ela vive pelo intestino, né? A vida da humanidade ela acontece aqui no intestino, ela não é no coração, ela não é na inteligência, né? Ela é no intestino, é no ter, né? É no ter, é no desejo e no medo. Esses são os impulsionadores, né? É o desejo e o medo. E o capitalismo ele é fera, né? Em utilizar isso daí. Então, você deve saldar essa dívida com a natureza, né? Servindo a natureza de alguma forma, plantando árvores, construindo um parque, preservando. Então, isso é uma maneira que você dívida com a natureza. E tem a dívida com o conhecimento, né? Porque você tem a sua profissão, você consegue ser um indivíduo hábil e capaz de retornar algo para a sociedade, porque alguém te ensinou alguma coisa. E o ser humano, ele é um animal que ele tem, muitos animais têm isso, mas o ser humano ele tem uma compulsão por ensinar, tá? E por passar o conhecimento para as próximas gerações, e isso é chamado de catraca cultural, né? Do ponto de vista de hardware, o nosso cérebro, nos últimos 100 mil anos, ele não mudou muito. Tá? Ele mudou muito? Não mudou nada. Não mudou. Nada. Tá? O que mudou? A cultura. Conhecimento que foi se acrescentando sobre conhecimento, sobre conhecimento, sobre conhecimento, sobre conhecimento, sobre conhecimento, que foi nos dando uma nova visão de realidade. Tá? E como você salda essa dívida? Ensinando. Passando adiante. Passando adiante. Ensinando um trainee no seu trabalho, ensinando a sua profissão para uma nova pessoa, dando aula como um professor ou escrevendo sobre aquele assunto. Então, existem várias categorias e várias maneiras de você atingir as pessoas. Então, o ato de escrever, esses projetos, eles são projetos de vida que eles surgem espontaneamente, naturalmente, conforme o amadurecimento. E o yoga ele é importante nisso, porque ele é um processo de autoconhecimento. Mas as pessoas querem mágica, né? Até a sua colocação é muito interessante, que vem ao encontro. Agora fiquei na dúvida, ao encontro ou de encontro? Ao encontro é sem colidir. De encontro é vai bater de frente. Às vezes eu me confundo. E vem ao encontro ao meu momento, que, por exemplo, eu detesto usar a técnica de maneira a atender solicitações a curto prazo. É pessoal, tá? Você faz isso, não tem problema algum. Se existe algum profissional que tem esse hábito, tenho certeza que isso é muito válido para a pessoa que você tá ensinando. Não é algo que eu faço. E se eu faço, não é algo que me satisfaz como ser humano, tá? Então, eu não te julgo, você não me julga. Mas é importante eu deixar claro que eu, pessoalmente, não gosto. Mas eu posso explicar como esse processo acontece. Tá? A partir do momento que você passa a praticar o yoga, ele vai dar uma visão diferente da realidade. E como que ele dá uma visão diferente da realidade? Permitindo que você modifique padrões neurotransmissores do seu cérebro, tá? Seja através de uma respiração, seja através da técnica de meditação, seja através da técnica de mantra, seja através da utilização de uma sequência de posições com permanências mais longas, cujo o enfoque não é o enfoque do trabalho calistênico do corpo, mas cujo enfoque seja o mergulho interno nos pensamentos e nos você
você vive durante a execução da posição. Se você faz esse trabalho fica a sua visão de mundo. E ao modificar a sua visão de mundo, vai permitir com que você tenha uma amplitude de opções. Tá? Muitas vezes nós fazemos isso em equipes, né? Qual a melhor equipe? É aquela equipe que pensa muito diferente. É uma equipe que é um trabalho, né? Um trabalho violento, né? Por quê? Porque eles não pensam igual. Mas ao não pensar igual, imediatamente eles dão a possibilidade de diversas enfoques e diversas soluções distintas para um mesmo problema, sendo que algumas dessas soluções podem ser mais viáveis de serem executadas e podem dar resultado a curto espaço de tempo. E o yoga, ao praticar e ao te dar essa amplitude de visão e esse amadurecimento, vai permitir com que você consiga enxergar saídas diferentes para o mesmo problema. Tá? Então, isso seria uma opção. Outra Só, opção, no meu só caso... uma parte, Milton. Eu acho que, porque quando você falou, e eu acho super justo o que você falou no início, de que você não enxerga tipo esse resultado a curto prazo Não, como algo. não, Como eu não algo disse. Eu disse que é válido, mas que não serve para mim. Eu não gosto de fazer isso. O que eu estou falando é exatamente isso. É justo, por isso que eu falei que é justo. Por mais que a gente possa até ter opinião diferente sobre esse assunto, não estou nem. Porque eu acho justo, não tem, para mim, na minha concepção, não tem certo e não tem errado. Eu acho que é o que condiz com o que o Milton acredita, o que o Milton faz, o que o Dani faz, o que o Zé faz, o que a Maria faz, etc. Não estou julgando. O que eu estou dizendo quando você disse o que você acredita, né, para você, esse processo que você descreveu agora, ele não é um processo de um estalar de dedos. Não vai acontecer, não é uma coisa que vai acontecer numa prática e aí agora pronto, resolveu o dilema da humanidade, resolveu o seu próprio dilema. Isso não vai acontecer, vai demorar um tempo. Para alguns talvez demore muito, para alguns vai demorar menos. Aí é subjetivo. Vai depender de vários fatores que a gente talvez nem saiba exatamente quais esses fatores, mas vai depender de pessoa para pessoa. Mas toda essa mudança que você fez, que você citou, são mudanças que impactam de uma forma muito interessante pessoas que às vezes elas não têm, como você falou, de várias técnicas que podem de alguma forma contribuir com o processo. Mas essas pessoas, elas podem, muitas vezes, elas podem simplesmente passar um obstáculo que elas estavam estagnadas por muito tempo. Apesar de você ter falado que não queria escrever, e agora, quando você falou, eu fui lembrando, realmente lá atrás, tipo, Milton não falava em escrever. Mas, quando o Milton, né, dando o exemplo do livro, porque a gente começou com esse exemplo, quando o Milton decidiu escrever, por mais que aparecessem vários obstáculos, por algum motivo, o Milton foi lá e começou, vou passar cada um deles, e colocou já 2 livros aí em existência. Né? Já tem ali os 2 livros existindo. Então, falando de uma pessoa como você, que pratica muito, que tem muito conhecimento, tal. Mas há uma tendência das pessoas, elas, a partir do momento que elas vivenciam essas técnicas, e depois de um certo tempo, e que não é no estalar de dedos, não é numa prática, mas a pessoa começar a ter essa gana, essa vontade de realizar os seus grandes sonhos, os seus grandes objetivos, independentemente das dificuldades. Sim. Desculpa te cortar. Sim, é isso mesmo, e é um processo. É um processo que existe, um processo que acontece. Até porque nós somos seres condicionados. Tá? E a partir do momento que você começa a pôr em xeque esses condicionamentos e a reconstruí-los, tá? E a mudar paradigmas, imediatamente
novas estradas e novas realidades se abrem, né? Uhum. Tá? Que Isso vai aí é muito do que você falou de realmente de começar a ter, a enxergar possibilidades que antes você não enxergava. que não é uma possibilidade. Tá? Então, esse é um processo natural. Tá? Esse é um processo natural e espontâneo. E vai permitir que a pessoa ela se conheça melhor. Conheça melhor as suas necessidades. Conheça melhor o seu momento de vida. Incorpore isso à sua história e assim consiga acertar o seu caminho. Tá certo? De tal maneira que vai fazer sentido e coerência para aquele momento de vida dela. Tá? Às vezes você pergunta para as pessoas, no passado era muito comum eu dar palestra em empresa, muitos deles eram motivados pela minha esposa, né, que fazia contato com empresas, porque ela tem uma grande corretora de seguros, então às vezes eu ia ajudar dando palestras às empresas sobre qualidade de estresse e tal. Era muito comum perguntar, né, por que vocês estão aqui? Por que você trabalha? Para que você realiza as coisas? Por que você levanta o seu popô da sua cama quentinha, cedinho da manhã? Alguns levantam às 5, outros levantam às 6 e vão correndo para a empresa para realizar. No que isso te dá satisfação? A maior parte das pessoas nem para se perguntar a respeito. E muitas no piloto automático. Estão no piloto automático. E muitas vezes estão fazendo aquilo pelo dinheiro, que satisfaz o dinheiro. Tá? Uhum. E o que satisfaz a pessoa naquele momento é o dinheiro. Tá? Quanto tempo dura isso? Quanto a sua saúde é impactada nisso? Quanto a sua realização pessoal é impactada com isso? A partir do momento que você começa a praticar, você não precisa nem se questionar. Imediatamente essas questões começam a vir à tona. Não precisa um professor virar para você e fazer como fazer. Olha, por que você levantou hoje de manhã? Uhum. No que esse trabalho satisfaz? Você não precisa de um coaching. Você faz a técnica e, ao fazer a técnica, você vai tendo seus insights e esses seus insights vão te dando uma percepção do mundo, uma percepção da sua realidade, uma percepção do seu trabalho e a criação de projetos que venham a satisfazer a sua vida. E daí a sua vida ela vai mudando e vai ganhando significado, certo? Ela vai ganhando significado. E isso, a técnica do yoga é fantástica, né? Ela realmente... E daí, não entra nem no caso, a pessoa tem um projeto, que era o que eu pensei inicialmente. A pessoa tem um projeto, ela precisa realizar aquilo. Como a técnica de meditação, de respiração e de mantra pode ser utilizada a fim de que ela tenha mais lucidez, clareza, mais estamina, a fim de que ela consiga realizar aquele projeto a contento. Existe isso também, tá? Mas nem pensando nisso, pensando assim a médio prazo num processo individual de transformação, de Isso. autopercepção, e essa autopercepção faz com que a pessoa vá enxergando os projetos de vida e aquilo que ela satisfaz como ser humano. E isso muitas vezes mudando, inclusive, porque eu acho que é esse o ponto. Eu acho que a gente concorda totalmente. Esse é o ponto. Não necessariamente o que vai mudar daquele elemento biológico, é mais no sentido de essa visão diferente, começar a ter novas percepções, novas visões, e talvez até uma palavra que você não colocou aí no que você estava falando agora, que é essa não sei se seria a palavra, seria vontade, mas uma vontade extra, uma gana extra, um estímulo extra para fazer. Pelo menos eu sinto isso, tanto comigo quanto com os meus alunos, que depois de um certo tempo com a prática, esse estímulo, essa vontade de fazer, ela vai ficando maior. Talvez por um aprendizado na própria prática, não sei. até porque aquilo que te faz te dá muito prazer, né? Faz parte do autoconhecimento entender aquilo que te faz feliz e aquilo que não te faz feliz. A gente só faz aquilo que te faz feliz? Não faz só aquilo que te faz feliz.
Às vezes, você também tem que fazer coisas que não te faz feliz. Mas, aos poucos, você vai voltando à sua vida para fazer coisas que te dão mais satisfação do que coisas que te dão menos satisfação. Aham. E isso é um processo natural e o yoga impulsiona nisso. Até, eu posso citar até a experiência que eu estou tendo agora, minha experiência de vida nesse momento. Eu lembro quando eu caí, quebrei a clavícula do lado esquerdo na Alemanha, fiquei muito chateado, fiquei muito deprimido. Enquanto estava na viagem, sentia dor, mas estava viajando. A hora que eu voltei e que estava em casa, que não podia dar aula, que o braço estava na tipóia, ia ficar mais um mês na tipóia, não podia dirigir, não conseguia comer direito, não podia limpar o traseiro direito. Aquilo me deixou muito down. Fiquei muito. Abalou até o casamento, né? Porque você entra num looping. Desta vez a queda ela foi pior, eu quebrei mais coisa, eu quebrei a minha mão dominante, ou seja, eu não sou, eu sou destro. Então, tem um monte de gente querendo sair da via, da área de conforto, né? É fácil. Quebra essa mão dominante que você vai sair da área de conforto rapidinho. Você vai ter que aprender a se virar com a mão que você não usa. Então, eu estou fazendo tudo com a mão esquerda, continuo trabalhando o dia inteiro, aqui sentadinho, tô lendo, escrevendo com a mão esquerda. Um pouco mais lento com a mão esquerda. Estou super feliz, estou com uma vibe super ótima, super positiva, coisa que há 20 anos, não, 9 anos atrás, completei exatamente 9 ou 10 anos atrás. Não foi assim. Foi muito ruim. Então, nesse caso, porque eu senti isso agora falando com você, antes da gente entrar antes não, né? Sei lá, semana passada que eu falei com você, eu senti essa leveza. No Sim, seu áudio, eu senti exatamente essa leveza. Então, excelente exemplo agora, pegando essa comparação de você numa mesma situação, vai, uma um pouco pior, uma um pouco melhor, mas no mesmo tipo de situação, a forma como você respondeu, e para uma e para outra. Agora, Você acredita, você associa com o yoga, por exemplo? Sim, não faço mais nada. É yoga e o amadurecimento é acelerado aquilo. Porque a partir do momento que você entra num estado expandido de consciência e que você percebe que a consciência pura, ela habita em tudo, em todas as situações, e que ver uma coisa ruim ou boa, ela é uma interpretação da sua mente a respeito de um acontecimento e não o acontecimento em si mesmo, imediatamente você toma aquilo que você está vivendo como uma experiência. E não importa que o universo te traga. Se você vai interpretar aquilo como bom ou ruim, é uma característica da sua mente. Se interpretar como ruim, vai ficar pior. Se interpretar como bom, vai ficar mais leve. E eu vou mudar aquilo que aconteceu como uma experiência a ser vivida e não como uma carga a ser carregada. Agora, a hora que eu quebrei, eu pensei em tudo isso, eu tentei racionalizar, porque não é racional. Não é uma questão de racionalizar, é uma questão de, ao praticar, ao viver estados de consciência expandidos, aquilo faz uma mudança no como o seu cérebro interpreta o mundo, daí acontece a situação. Aconteceu a situação, e eu percebi que eu estava bem. Eu não estava triste, eu não estava infeliz, eu estava fazendo piada, eu bati foto lá a Carla bateu foto, a gente deu risada, fiquei à noite sozinho, muitas vezes à tarde sozinho lendo, a cirurgia foi ótima, a recuperação está sendo super boa, então eu não precisei pensar que aquilo deveria ser visto por um ângulo positivo. Não, ele já é visto por um ângulo positivo, porque você acumulou, eu acumulei ao longo desses 10 anos uma bagagem de experiência que é catalisada pela prática
e que gerou um novo Milton, e esse Milton, ele já interpreta a coisa de uma maneira diferente. Perfeito. Perfeito. É a forma como eu penso. Perfeito, é isso. É isso. E eu acho que E isso vai ter... a gente começa a perceber essas coisas. Então, por isso que até quando eu te interrompi, eu estava falando em relação à prática, que não é uma coisa, óbvio que não é no instalar de dedos. É óbvio que isso vai demorar um tempo e realmente não dá para saber para cada um como vai ser, porque talvez a intensidade, talvez o efeito daquilo, para mim, vai funcionar de um jeito, para o Milton vai funcionar de outro. Mas, com o passar do tempo, e a gente está já há um tempo, sei lá, você está há mais de 30 anos, eu já estou há 24 anos. Então, assim, a gente começa a entender o quanto vem transformando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a velocidade das coisas, a intensidade das coisas. Então, quando você estava falando do seu acidente, me veio à mente, tipo, o quanto eu hoje, eu não fico eu não crio uma intensidade maior, por exemplo, um exemplo bobo aqui que me vem à mente. Eu vou levar minha filha, eu tenho que pegar minha filha, eu saio de tudo que eu fiz de manhã, tenho que pegar minha filha do outro lado da cidade para levar ela para a psicóloga do outro lado da cidade. E aí, tipo, vou pegar, vou fazer tudo no meu timing. Se chegar 5 minutos atrasado, por exemplo, eu não vou morrer por causa daquilo, o que acontecia há alguns anos atrás. Exato. Então, há alguns anos, tipo, era desesperador. Eu estava tipo, quase entrando em surto. Sim. Então, hoje, tipo, cara, tá tudo bem. Ninguém vai morrer, ninguém vai fazer nada. Então, é uma outra forma. E eu acredito muito à prática. Muito, muito. Eu também. Eu também. Então, tá, e se eu tivesse perdido o braço? Tudo bem, eu ia me adaptar a essa nova realidade. Se eu tivesse morrido, eu ia me adaptar a uma nova realidade, nem que não existe realidade nenhuma. Fosse o The End, literalmente. Tá certo? Então, é o que tem. É o que tem, é o que o universo me deu, é a experiência que eu tenho naquele momento. E essa experiência a gente vai viver o que ela tem para ser vivida. Tá? E a partir desse momento, tudo torna-se uma experiência positiva. E esse é o grande presente que o yoga dá. Esse é o grande presente, porque ele não te cobra nada. Além de você fazer a técnica. Né? Mas ele não cobra que você mude sua religião, não cobra que você mude de status pessoal. Não. Você só tem que fazer a técnica. Tá? E deixar ela amadurecer em você. E isso vai te dando seus insights. E tempo, né? Dá tempo para amadurecer e a coisa vai funcionar perfeitamente e a sua capacidade de enxergar a realidade ela vai se alterando, se alterando. E não faz proselitismo, né? Ou seja, ninguém vai querer te vender nada, te converter a nada, nem, você precisa ser, não precisa ser vegetariano. Se for vegetariano, você vai ter mais segurança, você vai conseguir fazer melhor as técnicas e evoluir mais rápido. Mas você não quer. Você vai melhorar independentemente de ser ou não ser vegetariano. Tá? Independentemente dessa escolha. Basta você investir o seu tempo na vivência da técnica em si. É isso. Eu sinto isso, então. Eu concordo totalmente, assim, porque eu acho que a prática, ela realmente, ela gera efeitos. E são duas coisas importantes. Uma delas é não ter pressa. Acho que isso é muito importante, não ter pressa. E saber que a partir do momento que você tiver uma constância naquela ação, os efeitos vêm de forma poderosa. Então, é não ter pressa e ter uma constância no que você está fazendo. E eu acho que essa leveza que, de alguma forma, em você mudou ali em duas ações parecidas, né? Uma forma mais intensa
dessa segunda vez, mas eu acho que essa leveza as pessoas precisam ter, porque eu acho que cada pessoa também acaba se cobrando demais. Né? A gente começamos falando de projeto, há uma cobrança demais. Então, há uma cobrança em resolver o projeto, há uma cobrança em praticar, há uma cobrança em ter que mudar alguma coisa. Então, essa cobrança de cada indivíduo também acaba atrapalhando o processo que poderia ser muito mais leve. Sim. Sim. É engraçado, né? As pessoas perguntam, mas quanto que eu devo praticar horas? Não. Mas eu devo ser disciplinada. As pessoas, normalmente, elas misturam disciplina com esforço com violência, né? Violência sobre si mesmo, né? Não, não é isso. Você começa devagarzinho. Você vai pegar a sua agenda, vai ser para 10 minutos. Todas as pessoas que começam comigo, começam em 10 minutos. Ela paga uma consultoria, chega, escuta a história da pessoa e fala, tá, eu pego as técnicas, pego a técnica que ela mais gosta e falo, você vai separando a sua agenda 10 minutos, você vai fazer tal técnica. Mas nada. Começa assim, é bobo, né? Daí a pessoa me olha com aquela cara, como, mas só isso? Não, é só isso. Por quê? Se você fizer mais do que isso, com certeza você vai se violentar para ter que fazer. Vai ter que fazer força, você tem que ser disciplinado. E a tendência é não dar continuidade. Não dá continuidade. Não dá continuidade. Tá? Então, muitas vezes, até fazendo desse jeito tão macio, a pessoa não consegue dar continuidade. Por quê? Porque o inconsciente boicota mesmo. Tá? Mas é mais fácil. Eu tive muito mais sucesso começando assim, 10 minutos, por semana, um pouquinho mais, 15. Na outra, põe essa outra técnica, na outra, assim, vai devagarzinho, devagarzinho, quando vai ver, tem pessoas que praticam 4, 5 horas. Ela conseguiu encaixar na agenda dela entre 3 a 5 horas e ela pratica 5 horas. Uhum. E isso cumulativamente, em 10 anos, está fazendo uma loucura na vida da pessoa. A vida da pessoa vai se encaixar, né? Vai se encaixar. E eu vi isso acontecer com muitas pessoas que praticam, que não tiveram nenhuma paranormalidade ou estado de consciência ultra, mega, hiper. Não. Foram coisinhas pequenas, mas que promoveram uma profunda alteração na pessoa, que a pessoa acertou a relação, às vezes acertar a relação não é continuar, às vezes acertar a relação é terminar e está aberto para o início de uma nova. Nem foi a pessoa que terminou, a outra pessoa que terminou, mas... É que eu acho que às vezes a gente tem a impressão de que são pequenas mudanças, mas às vezes são mudanças gigantescas. A gente pode ter a impressão de ser uma pequena mudança. Mas vejo isso. Vou citar ela. Ela não está aqui, eu vou citar ela. Mas eu citaria se ela estivesse aqui também. A Paty, que viajou com a gente para a Índia, minha aluna, Paty mudou drasticamente. E exatamente se eu pegar, a Paty pratica, ela pratica o mesmo tempo que eu, quase 24 anos. Só que ela intensificou a prática e começou uma mudança mais intensa na pandemia, 2020, 2021. 2022 ela foi para a Índia. De 2022 para cá, nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, tipo, a evolução dela é absurda, a transformação que ela fez. E às vezes parecem umas coisas pequenas, mas é uma transformação de mudança de profissão, mudança de relacionamento. Relacionamento, de profissão, de parceiros, né? Comerciais, parceiros de companhia, de amizade. Sim. Elas mudam. Por quê? Mudam por quê? Porque a maneira de você ver o mundo mudou. Você pode manter um coleguismo com a pessoa, mas não é aquela pessoa que você vai querer conversar todo dia, né? Porque os assuntos mudaram, a ótica de vida mudou. Então, às vezes, você encontra outras pessoas que naquele momento passam a ter mais afinidade. É assim mesmo. Faz parte da existência. E isso vai acontecer com qualquer pessoa que se dedicar,
dedicar à filosofia, dedicar à vivência, né? Como uma filosofia de vida, um jeito de viver, uma maneira de viver. Sim. E é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar assim, a médio prazo. Mas eu acho que é o normal, né, Milton? Eu acho que tem algumas coisas pontuais, né? E a minha opinião, e talvez aqui a gente tenha, talvez, nem sei se é diferente muito, mas eu acho que tem algumas coisas que são muito pontuais e que o efeito é muito curto prazo e rápido. Algumas Sim. coisas na prática, elas são muito rápidas, o efeito. Então, assim, eu concordo com você, e eu também acho que o que a gente está falando até agora, tipo, olha, não dá para ser um estalar de dedos, a maioria dessas transformações, às vezes de uma mudança, de ter essas novas visões, essas novas percepções, coisas que vão, caminhos que vão aparecendo que antes não estavam ali ou não surgiam. Mas tem algumas coisas que são muito a curto prazo, e que é muito rápido mesmo. Sei lá, às vezes uma mudança física. O cara foi lá e começou a treinar e viu que começou a alongar mais. O cara está mais alongado em pouquíssimo tempo. Então, tem algumas coisas que acabam sendo muito rápidas. E aí, na cabeça da pessoa, às vezes entra essa miscelânea, essa mudança, não saber se é curto, se não é, se é rápido, se não é. E aí entra a cobrança também, né? Da pessoa se cobrar demais. Eu costumo comparar uma viagem de navio. Sabe quando os nossos avós viajavam? Hoje em dia é rápido, né? Você entra no avião e em 12 horas você está do outro lado do mundo, né? 18 horas você está na Índia. 24 horas no Japão. Muito rápido, né? Em um dia você está no Japão. Muito rápido. Na época dos nossos avós, a viagem transatlântica de avião não acontecia, né? Você precisava pegar um navio. Para você atravessar o Atlântico, no mínimo 15, 20 dias. Então, para você ir para a Europa, você precisava separar pelo menos 3 meses. Você ia passear em Portugal, ou na Itália, você ia precisar separar, ou na Alemanha, você precisa separar 3 meses. Porque 20 para ir e 20 para voltar. E você vai fazer uma viagem tão longa que demora tanto tempo, não vai ser para ficar pouco tempo. Para ir lá fazer um bate-volta, ficar um final de semana e voltar. Não dá, ok? Não dá. Então, agora imagine você 20 dias dentro do navio, na expectativa de chegar no fim. Né? Você vai reclamar de tudo, nada vai ficar bom, não vai ficar bom, pelo menos no avião ficar bom, a paisagem é sempre igual. Se no avião já é assim, imagina no navio. Você pode... Imagina no navio, né? Então, a ideia é que você não fique focado no resultado, no objetivo, mas que você curta o processo da viagem. Então, o próprio processo do yoga, o processo da descoberta da sua personalidade, o processo da percepção da sua sombra, seu lado meio escuro, não tem evolução se você achar que você é o cara mais bonzinho do mundo. Tá? Não existe evolução. A evolução começa quando você percebe que você é um cara filho da puta, que você é um cara mau, que você tem um lado perverso. A partir desse momento, você percebe que você tem um lado perverso, tá certo? Que puxaria a bengala da vovó, e daí, nesse momento, eu sou assim. Agora você começa a... Agora começa o trabalho, tá certo? Enquanto você não tem essa consciência, você vai estar se enganando, escondendo quem você é de você mesmo. Então, o processo de reconhecimento da sua própria sombra, o processo de perceber a relação que existe entre o corpo e você, o processo de cada ganho, o ganho de um mapa novo, o ganho de uma experiência nova, uma recordação de algo que estava no passado e que atravancava a sua vida, e de repente você reexperiencia aquilo, reexperienciar, você ressignifica, e aquilo que era um peso no seu inconsciente deixa de ser um peso, e você consegue expandir o seu ego, né?
abrir o seu ego, que ele estava fraturado com uma experiência do passado que estava jogada lá no phosphine, daí você consegue tornar o seu ego mais íntegro e curado, né? E melhorado. Então, todas essas vivências, todo esse processo de dia a dia, ele deve ser curtido, porque ele é bonito, ele é gostoso, ele é feliz. Então, vale a pena você viver a viagem de navio na sua plenitude. E a meta vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você traça a meta, põe lá, monta a prática com o objetivo de chegar naquela meta e esquece. E deixa o mecanismo funcionar. Você vai chegar. A minha, a minha sombra puxar a bengala da minha velhinha aqui, ó, da Juju, que chegou aqui com 90 anos, está fazendo aniversário hoje. A minha meta, a minha sombra é essa. É eu puxar a bengala dela. É engraçado que esse raciocínio que eu estou colocando, né? Esse raciocínio de primeiro tomar consciência da escuridão dentro de você, tomar consciência de que o universo ele pulsa com consciência, tá certo? E que tudo que vem dele ele torna-se uma coisa positiva. São experiências vividas pelos mestres tântricos desde o século VIII até o momento atual, extremamente trabalhado por Abhinavagupta, tá? No seu tratado chamado Tantra Loka, e também a partir dele, né? Já é a escola do shivaísmo não dual da Caxemira, né? Então esse é o raciocínio das escolas chákricas, das escolas tântricas, essa visão positiva com relação à realidade, com relação ao mundo, né? Se você pega outros textos, pega um texto, por exemplo, do yoga clássico, pega o próprio Mahabharata, estou relendo o Mokshadharma, fazendo a anotação crítica dele, é uma visão muito pessimista, né, da realidade. Uma visão triste, pessimista, olha a realidade como dor, sofrimento, como algo muito ruim, né? Como ilusão. Tá? Por quê? Porque é um outro raciocínio. Esse raciocínio que eu estou colocando, que é o raciocínio mais adequado para os nossos anos. Né? É enxergar o mundo com uma visão positiva. Citaram aqui que está tendo eclipse total hoje, então poderia ser aí ó, a sombra e a luz, e citaram o conceito médico e o monstro. Exato. Não só o conceito o médico o monstro, mas também tem o quadro. Qual era o nome dele? Oh, meu Deus. Gray. O retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray. Se você nunca leu, leia Eu acho O que fizeram Retrato de Dorian filme, Gray. se eu não me engano. Eu acho que Tem um filme. O livro é infinitamente melhor. Leia o livro. O retrato de Dorian Gray. Por quê? Porque ele é um homem lindo, mas o retrato dele mostra quem ele é. Né? Então é o espelho dele, né? É o espelho da construção da psique dele, né? Então é importante que você olhe o seu retrato, né? Olha o seu retrato, tenha consciência disso, porque se você não tiver consciência disso, é difícil avançar. Então, o Médico Monstro e o Retrato de Dorian Gray, eles mostram essa dicotomia e mostra que nós somos compostos de luz e escuridão e que faz parte do processo do autoconhecimento você reconhecer os dois e optar pela luz ou pela escuridão. muito bom. Adorei. Muito bem. Eu acho que é isso, né, Borges? É isso hoje. Deixar você Hoje. descansar. Milton, se cuida aí com todo esse pós-cirúrgico, mantenha essa leveza. Combinado, amigão. Tá? Um grande beijo a Ah, todos. uma coisa, só para você saber, porque eu
disso com você e depois não falei mais. A minha aluna que sofreu acidente de helicóptero está saindo essa semana da semi-intensiva. Ah, que ótimo. 100%, tá andando já sozinha, tá 100%. Tudo sem sequelas, tá incrível. E foi muito legal que durante quando ela estava na UTI, eu e a Fabi fomos, né? Os pais liberaram eu e a Fabi para irmos na UTI. Sim. E em alguns momentos a gente ficou lá porque ela gostava de alguns mantras específicos e eu fiquei falando com ela a mentalização, fazendo respiratórios, fiz os mantras. Em vários momentos a Fabi até registrou um momento que ela ainda com os olhos ainda meio que fechados, abrindo os olhos, mas sorrindo, depois que ela saiu do coma induzido. Cara, muito legal, então ficamos muito felizes. Feliz. Tá? Ó, vejo você então daqui 2 semanas. Combinado, então. Então, super beijo, melhoras, tá? Beijos.